Olá pessoal do sétimo ano, boa tarde, muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática dessa semana. Eu sou o professor Márcio Jean e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Nessa semana serão menos aulas, você já deu para perceber, né? E aí, no caso, nas minhas aulas, a gente vai trabalhar com adição e subtração de frações. Vou passar um vídeo para vocês e dentro do vídeo já está o próprio exercício, tudo bem? Então segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Esses dias estaremos trabalhando com as operações envolvendo as frações. Hoje trabalharemos com a adição e subtração dessas frações e quando for na próxima aula a gente trabalhará com as multiplicações e divisões, tudo bem? Antes da gente começar a mostrar para vocês algumas estratégias, vamos relembrar algumas informações importantes dentro das frações. Primeira informação, lembrar que ela representa pedaços de algo inteiro. Não esqueça, fração representa pedaços de algo inteiro. Por exemplo, 2/5 é algo inteiro que era 5, e aí eu dividi em 5 partes e tomei 2 partes. Então, no caso, é um pedaço. Nesses pedaços é bom lembrar que esses pedaços formam as frações e que em cima é a parte que eu tomei, chamada de numerador, e embaixo representa o todo, que no caso é chamado de denominador. O de cima numerador e o de baixo denominador. E por fim devemos lembrar também que somar duas frações, no caso então, significa o quê? Juntar dois pedaços de algo. Já que frações representam pedaços, quando eu somo duas frações, eu estou juntando dois pedaços. Bem como quando eu subtraio duas frações, eu tenho algumas partes, né? Uma quantidade maior de partes e subtraio uma quantidade menor. Então, eu estarei também subtraindo pedaços de algo. Tudo bem? Então, é bom o aluno sempre estar lembrando dessas informações. E aqui, no caso, eu vou representar isso através de números e também de forma representada aqui de forma geométrica das figuras. Como é que se comportam esses pedaços? Olha só a primeira situação aqui, nesse diagrama aqui. Eu tenho 8 partes e aqui eu pintei uma parte. Nesse outro aqui também eu tenho 8 partes e pintei uma parte. Se eu vou somar essas duas partes, o que você vai entender? De 8 eu pego uma e de 8 eu pego outra. E no caso, quando eu somar as duas, 1 com 1, vai dar no caso duas partes. Dará duas partes. Então aqui, olha só. Juntando essas duas frações, eu pego esse pedaço mais esse pedaço, que juntando então darão dois pedaços. Da mesma maneira, isso vai acontecer aqui na representação através das frações. 1/8 mais 1/8, o que aconteceu aqui? O 8 continua a mesma quantidade, que é o 8, então eu repito o 8 e somo 1 mais 1, que dá 2, que no caso dá 2. Então, dá 2/8, tá aqui, ó, duas partes pintadas de um total de 8. Deu para entender? Então aqui no caso, se você tiver dificuldade de imaginar como é que eu vou somar 1/8 mais 1/8, saber que número que dá, é só você lembrar, ó, que são pedaços. 1/8 é um pedaço de um total de 8. Outro oitavo é um pedaço de um total de 8. Então, desse total de 8, eu somo esse mais esse, ó, que dá 2. E o 8, ó, permanece. Eu não vou somar 8 partes com 8 partes, que dá 16. Porque aqui é o todo. É como que se fosse de uma pizza dividida em 8 fatias. Aqui tem uma fatia e aqui tem outra fatia. No total tem quantas fatias? 2. Mas da mesma pizza que foi dividida em 8 pedaços. Por isso que a resposta continua sendo aparecendo 8 no denominador, tá certo? Então funciona assim. Quando você for somar duas frações, lembre-se que é como se você estivesse juntando dois pedaços. Aqui funcionou na adição e você vai ver que também funciona na subtração. Olha só a situação aqui. Eu tenho 3 partes de um total de 4 e vou tirar quantas partes? 2. Tirarei 2 partes. Então, se dos 4 pedaços eu pintei 3 e tirei 2, restaram quantas partes pintadas? Obviamente restará apenas uma parte pintada. Transformando isso aqui, interpretando isso aqui
Para as frações, você vai perceber que aqui nós temos 3 de um total de 4, tirando 2 de um total de 4. Você vai observar que os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, você repete esse denominador e faz a operação de cima. 3 menos 2, 1. 3 menos 2 é igual a 1 e, portanto, ficou 1 quarto. 1 quarto. 3 quartos tirando 2 quartos, restam 1 quarto, tá bom? Lembrando aqui a ideia dos pedaços, se eu tenho 3 pedaços pintados e tiro 2, vai sobrar o outro pedaço pintado, tá bom? E não esquecer, quando eu somo ou subtraio frações em que os denominadores são iguais, eu repito esse número de baixo, que é o denominador, e subtraio os números de cima, ou então somo os números de cima. Essa é a primeira informação que o aluno do 6º ano deve fixar na sua mente, fixar na sua memória. Tudo bem? Vamos então passar para a execução de alguns exemplos. Aquilo ali é quando os denominadores são iguais, mas e no caso quando eles forem diferentes, né? Como é que a gente vai fazer quando os denominadores são diferentes, que é o caso aqui, olha só. Eu tenho 2/3 mais 1/6. Você vai observar que o 3 é diferente do 6. O que é que eu vou fazer aqui? Eu posso criar uma maneira de transformar essas duas frações com o mesmo denominador. Porque se eu tiver o mesmo denominador, que nem da agora tinha o 8 num e 8 no outro, eu repeti o 8 embaixo, então aqui no caso eu também posso fazer isso. Eu posso pegar essas duas frações, reorganizar elas, tá certo? De forma que nos denominadores apareça o mesmo número. E uma forma de eu fazer isso é calculando, sabe o que? O MMC dos dois números de baixo. O MMC de 3 e de 6, tá certo? Então, uma estratégia que você faz para deixar tudo com o mesmo denominador é você calculando o MMC dos dois números de baixo. Por exemplo, aqui, quem é o MMC de 3 e de 6? Aí você começa a dividir, né, pelos números primos, por 2, por 3, por 5. Vamos ver aqui quem dá pelo 2, né? Já que 6 é par, então dá para dividir pelo 2. 3 é ímpar, não é divisível por 2, então repete. Já 6 dividido para 2 é igual a 3, então ficou 3 aqui que repetiu, porque não foi divisível por 2. E 6 dividido para 2 é igual a 3. Pronto, agora aqui como está tudo com o número 3, eu posso colocar qual número primo aqui? O próprio número 3. E aí quando eu divido 3 dividido para 3 vai dar 1 e o outro 3 dividido para 3 também dará 1. Quando chega aqui tudo na conta, quando na conta chega tudo número 1, aí você já vai multiplicar os dois números primos que apareceram. 2 vezes 3, que é igual a 6, O que eu quis dizer? Que no lugar de 3 e de 6, eu vou colocar quem? O MMC deles dois, que é o próprio 6. Pronto, estou reorganizando aqui essas duas frações agora com o mesmo denominador para que eu possa somar as duas frações. Só que antes você vai seguir uma espécie de ritual, né? Uma estratégia que você utiliza sempre da mesma maneira. Como é que eu vou fazer? Eu pego esse 6, o primeiro 6, divido pelo 3, multiplica pelo de cima e coloco o resultado aqui, ó, na parte de cima. Tá certo? E aí no caso você vai observar que se eu fizer 6 dividido para 3, ó, você divide pelo de baixo, pega o resultado e multiplica pelo de cima para colocar o resultado aqui, tá certo? Então 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 2 é igual a... Aí você coloca o resultado aqui, ó, 4. O resultado é igual a 4, tá certo? Então o que a gente está fazendo aqui? Relembrando, eu peguei essas duas frações, observei que os denominadores não são iguais e agora estou tentando dar um jeito de colocar elas em frações equivalentes de forma que os denominadores sejam iguais. Calculei o MMC de 3 e 6, que já deu para ver que é o 6, então repito o 6 aqui e o 6 aqui. E agora, para mim saber qual número que eu vou colocar em cima, eu faço essa estratégia. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e coloco o resultado aqui. Com esse 6 eu vou fazer a mesma coisa. Divide com o 6 que está aqui embaixo, multiplica com 1 em cima e coloca o resultado, ó, lá na frente. Vamos lá? Divide
multiplica. Bora lá. 6 dividido para 6 é igual a 1. 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. Então o resultado aqui no caso ficou 1. 6 dividido para 6 é 1. 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. Pronto, agora eu peguei essas duas frações que tinham denominadores diferentes e transformei elas em frações que têm o mesmo denominador. E quando tem o mesmo denominador é fácil calcular o resultado, né? Você repete o 6 e aqui no caso, como é um sinal de mais, você vai somar os dois de cima. 4 mais 1, 5. 5 em cima e 6 embaixo. Então essa é a maneira que a gente encontrou, uma estratégia que a gente apresentou para vocês de como calcular a soma de duas frações quando os denominadores são, no caso, diferentes. Tudo bem? Vamos para outra situação. Olha só essa situação aqui. 2/3 menos 1/5. Você vai subtrair um pedaço do outro pedaço. Qual é a estratégia? Você vai observar aqui que os denominadores são diferentes. A estratégia é transformar essas duas frações em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Só que para isso eu não posso pegar qualquer valor de forma aleatória. Eu tenho que calcular o MMC desses dois daqui de baixo para saber qual é o número que serve tanto para o 3 como para o 5. Aí aqui no caso eu vou calcular mais uma vez o MMC de 3 e de 5. Começa sempre pelo primeiro número primo, que é o número 2. Esses dois números, tem algum que é divisível por 2? Não, não tem. Então já não vou poder dividir pelo 2. Qual é o próximo número primo? É o 3. E tem um 3 aqui, ó, é divisível, então coloco pelo 3. 3 dividido para 3 vai dar 1, bem aqui. Já o 5 é divisível por 3? Não, então eu repito o 5. Então 3 dividido para 3 é 1 e 5 dividido para 3 não dá, então eu repito. Agora ficou o número 1 e 5. Qual é o próximo número primo que dá para me dividir depois do 3? É o próprio número 5, que ele também é primo. Então eu repito o 5 aqui desse lado aqui. 1 que já está aqui no número eu só faço repetir. E 5 dividido para 5 também dará como resultado 1. Então esse 1 eu repeti e esse 5 dividido para esse dá 1. Pronto, quando chegou tudo aqui no número 1, você vai multiplicar os números primos que apareceram aqui. No caso, 3 vezes 5, que vai dar quanto? 15, que vai dar 15. Isso quer dizer que o MMC de 3 e de 5 é igual ao próprio 15. Aí no caso eu pego essas duas frações e coloco aqui, colocando aqui no denominador o número 15, o número que a gente encontrou, tá certo? Eu coloquei o sinal de menos aqui, ó, porque ele já está aqui. Agora a gente vai descobrir quais são os números que devem ficar aqui em cima. Aí você segue o ritual. Pega esse, divide por esse, multiplica por esse e coloca o resultado aqui na frente, tá certo? Vamos lá? 15 dividido para 3 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Vou colocar o número 10 aqui. De novo, 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, multiplica pelo de baixo. Aliás, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos fazer agora com essa outra fração aqui, ó. 15 dividido para 5. 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 1 é igual ao próprio 3. Pronto, muito bem. Pegamos essas duas frações e trocamos por frações equivalentes de forma que o denominador seja igual. Para quê? Para que eu possa aplicar a estratégia que a gente utilizou lá no começo. Quando eu somo ou subtraio duas frações onde os denominadores são iguais, o que eu devo fazer com ele? Eu repito aqui na frente e os dois números de cima aqui no caso, que é a subtração, eu diminuo. 10 tirando 3 vai sobrar quanto? 7. Vai sobrar 7. Então 10 menos 3 é 7 e o 15, que são os denominadores iguais, eu repito. Então essa é a resposta para mais um exemplo que a gente quis aqui mostrar para vocês. Então a estratégia é, quando eu for somar ou diminuir frações com números iguais, com denominadores iguais, eu só faço repetir ele e somo ou subtraio os números de cima. Já quando os denominadores forem diferentes, uma das estratégias é através do cálculo do MMC. Tudo bem?
Vou apresentar aqui para vocês outras duas estratégias, né? Professor Márcio, existe alguma forma mais rápida, mais fácil, mais ágil de encontrar o resultado dessa fração? Bem, a partir de agora eu vou apresentar para vocês outras duas maneiras diferentes de calcular a soma ou a subtração de frações onde os denominadores sejam diferentes. A primeira estratégia você já conhece, que é essa aqui, que a gente encontra o resultado quando os denominadores são diferentes, a gente encontra o resultado a partir do cálculo de quem? Do MMC. Por isso que a resposta deu 5/6. Olha só, eu somei 2/3 mais 1/6. Esse exemplo aqui foi o que a gente fez há instantes. Eu somei, quando eu vi que os denominadores são iguais, calculei o MMC, coloquei aqui, fiz o ritual direitinho e encontrei qual resultado? 5/6. 5/6. Pois agora eu vou apresentar para vocês outras duas maneiras diferentes de fazer encontrar esse mesmo resultado aqui, 5/6. Vamos lá? Bem, a próxima estratégia que eu vou apresentar para vocês, aqui no caso, é a seguinte, ó, repetir os mesmos números, ó, 2/3 mais 1/6. Uma forma que você pode encontrar é o seguinte. Primeira pergunta, são iguais? Se forem iguais, você repete e soma os de cima. Se forem diferentes, que é o caso aqui, ó, 3/6, você faz a segunda pergunta. A primeira pergunta é se são iguais. A segunda pergunta, são múltiplos? Tipo, por acaso 6 é múltiplo de 3? É múltiplo, porque se eu fizer 3 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 6. Então, quando os dois números no denominador forem múltiplos um do outro, sabe quem é o MMC de dois números múltiplos? O maior. O maior. Foi por isso que aqui a gente encontrou o número 6 e a gente colocou aqui. Então, se você quiser encurtar caminho e não quiser fazer todo esse processo, você faz a seguinte pergunta. Tudo bem, os dois números de baixo são diferentes. Então, vou perguntar, por acaso eles dois são múltiplos? Por exemplo, o 6 é múltiplo do 3? Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Então, no caso, quando os dois denominadores forem múltiplos um do outro, sabe quem é o MMC? O maior. O maior é que é o MMC. Então, coloco aqui, ó, o 6. Juntando aqui tudo de uma vez. Aqui em cima eu coloquei separado. Já nessa estratégia eu coloco numa única fração. E aí eu vou fazer a mesma estratégia. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Olha só como é que vai ficar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos para o primeiro. 6 dividido para 3. 2. 2 vezes 2. Aí coloco o resultado aqui, 4, tá certo? Coloquei aqui o sinal de mais, que tá aqui o sinal de mais. Agora vamos para o próximo. 6 dividido para 6 é igual a 1. 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. É igual ao próprio 1, tá certo? Por fim, pronto, ó, então, olha só. Tava aqui as duas frações com números diferentes. Eu percebi que são múltiplos, portanto o MMC é o maior. Aí eu faço o mesmo ritual, divide, multiplica e coloco aqui em cima os dois números, tudo de uma vez. Aí se eu somar 4 mais 1 vai dar 5 e repito 6. Olha só, 5/6. Confirmando, portanto, a mesma resposta do outro exercício que eu fiz utilizando uma estratégia diferente. Ou seja, você fazendo o cálculo do MMC ou simplesmente vendo que os dois são múltiplos, você vai encontrar, no caso, o mesmo resultado. Tá, professor, essa parte aqui ela foi menor porque não precisou eu fazer esses cálculos aqui, mas eu ainda estou achando um pouco complicado. Teria alguma outra forma mais rápida, mais resumida de calcular? Tem outra forma. Eu vou apresentar aqui para vocês a estratégia 3, tá certo? Vou repetir aqui os mesmos números. 2/3 mais 1/6. É o mesmo, ó. 2/3 mais 1/6, 2/3 mais 1/6, 2/3 mais 1/6. Sabe qual é uma outra forma que você pode fazer? Você multiplica, ó, fazendo aqui uma espécie de cruz credo, você multiplica o 3 pelo 1 e você também multiplica o 2 pelo 6. E coloca os resultados tudo na parte de cima. Por exemplo, 3 vezes 1 é 3 e 2 vezes 6 é 12. Pois aí no caso eu pego esses dois números e coloco tudo aqui em cima. 3 vezes 1 é 3.
No caso aqui ele fez logo pelo 12. 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 1 é 3, é igual a 3. Coloquei o de cima. Deu para ver como foi que foi feito? 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 1 é 3. E para me colocar o número de baixo, como é que eu faço? Multiplica os dois de baixo. 3 vezes 6, que vai dar quanto? 18. Vai dar 18. Por fim, eu somo esses dois. 12 mais 3 vai dar 15. E o de baixo eu repito, 18. Olha, não deu o mesmo resultado, né? A não ser que dê para me simplificar essa fração aqui. 15 18avos dá para me simplificar pelo 3, não é verdade? 15 por 3 vai dar 5. E 18 por 3 vai dar, sabe quanto? 6. Vai dar 6, que é exatamente o mesmo resultado que a gente contou nas duas daqui de cima. Então, a mesma conta, a mesma conta, a mesma conta. Na de cima, a estratégia do MMC. Na segunda estratégia, a estratégia dos múltiplos, que são múltiplos. E por fim, quando eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos, fazendo aqui o cruz credo, multiplico o de baixo pelo de cima e o de baixo pelo de cima. Coloco os dois resultados aqui em cima e o de baixo eu multiplico os dois de baixo. Quando eu somo, eu percebo que apareceu uma fração equivalente. Então, basta eu simplificar para saber que o resultado é o mesmo. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Vocês podem escolher se querem utilizar essa metodologia de cima, ou então essa outra aqui. Tudo bem? Vamos então agora para mais outra situação. Vou aqui para apresentar para vocês a outra situação. Agora, aquela que foi de subtração, tá vendo? Ó, 2/3 menos 1/5. 2/3 menos 1/5. Que aqui no caso, vocês utilizaram a estratégia do MMC, não foi? Para encontrar qual solução? 7/15avos. Qual é a segunda estratégia? Eu repito aqui as duas delas. Primeira pergunta, são iguais? Não, não são. Segunda pergunta, são múltiplos? Porque se for múltiplo, eu vou pegar quem? O maior. Só que eu vou observar que 5 e 3 não são múltiplos. Não são múltiplos. Tá certo? Não tem. 3 vezes quanto que vai dar 5? Não, não tem. Então, eles não são múltiplos. Então, vamos para a terceira pergunta. São primos? 3 e 5 são primos? Entendeu? Então, você vai, na estratégia 2, você vai fazer essas perguntas em relação aos dois denominadores. Primeira pergunta, são iguais? Não. Segunda pergunta, são múltiplos? Não. Terceira pergunta, são primos? Sim, são primos. Tanto 3 quanto 5 são primos. E sabe como é que faz para mim calcular o MMC de 3 e 5? Multiplica um pelo outro. 3 vezes 5 é igual a 15. É igual a 15. Ó. Coloca o 15 aqui embaixo, bem aqui na parte de baixo. E para me lembrar quem são os números primos, para saber se eles são primos ou não, olha só, eu vou apresentar aqui para vocês. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo. Tem mais outros, mas geralmente os que mais aparecem são esses aqui. Então você vai confirmar que tanto o 3 quanto o 5, ó, tá aqui ó, na lista dos primos, são primos. Portanto, para me calcular o MMC de dois números primos, sabe como é que eu faço? Eu multiplico um pelo outro. 3 vezes 5, 15. Então, coloco aqui já o 15 de cara, tá certo? Então, se fosse múltiplos, quem era o MMC? O maior. Mas aqui no caso que são primos, sabe como é que faz para calcular? Basta multiplicar um pelo outro, tá certo? Que aqui, quando vocês forem calcular o MMC, olha só que número que deu, o 15 do mesmo jeito. Só que aqui é muito mais rápido, né? Basta fazer 3 vezes 5 que já dá 15, sem precisar calcular o MMC na forma fatorada, tá certo? Depois que você encontrou 15 aqui, o que você vai fazer? O mesmo ritual. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido para 3 vai dar quanto? 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Repete o sinal de menos. 15 dividido para 5 vai dar 3. 3 vezes 1 é igual ao próprio 3. Para encerrar, 10 menos 3, você coloca o 7 e repete o 15. 7 sobre 15. Confirmando aqui ó, que dá a mesma resposta. Tudo bem? Ok, professor, gostei muito dessa estratégia, mas parece que eu gostei mesmo foi daqui da de baixo.
Aqui daqui da de baixo o senhor repete a mesma conta, né? Tá aqui a mesma conta. Aí o senhor, como é que o senhor faz? O senhor multiplica esse por esse, o de baixo pelo de cima e o de baixo pelo de cima, colocando aqui as setas. E aqui no caso, eu vou colocar esses resultados tudo em cima. 2 vezes 5 é igual a 10, repete o sinal de menos, e 3 vezes 1 é igual a 3. Já embaixo, eu multiplico os dois de baixo. 3 vezes 5. 3 vezes 5, que vai dar quanto? 15. Para encerrar, 10 menos 3 é igual a 7. E o 15 eu repito, aparecendo, portanto, a mesma resposta. Tá certo? Então eu quis aqui apresentar para vocês, no caso, estratégias diferentes para a gente encontrar o mesmo resultado. Na hora de você adicionar e subtrair frações, você pode ou utilizar a estratégia do MMC, ou então observar se os denominadores são iguais ou múltiplos ou primos, tá certo? Ou então você faz essa estratégia aqui, tá certo? Você escolhe a melhor estratégia para fazer essa atividade, tudo bem? Vamos então para os nossos exercícios, que vai ser bem rápido hoje. Vamos lá. Bem, pessoal, na nossa primeira questão, ele vai pedir para a gente resolver algumas adições e subtrações. Olhando aqui na letra A, na letra B e na letra C, a gente de cara já observa que os denominadores são iguais, e, portanto, a gente vai sempre repetir o de baixo e somar ou subtrair o de cima, tá bom? Aqui na letra A, 3 mais 2 é igual a 5, né? E no caso, repete o 7, portanto, ficando 5 sétimo como resposta. Na letra B nós temos 5 menos 2, os 6 embaixo repete, né? E em cima 5 menos 2 é igual a quanto? É igual a 3, então fica 3 em cima e 6 embaixo. Cuidado, ó, quando aparece uma fração assim, você verifica se não dá para simplificar ela, que aqui no caso dá para simplificar. 3 sextos dá para me dividir tanto de cima como de baixo pelo número 3. 3 dividido para 3 vai dar 1 e 6 dividido para 3 vai dar 2. Portanto, a resposta é 1 meio. Já na letra C, tudo bem que tem 3 frações, mas não tem problema. Você repete o de baixo e junta tudo de cima. Ó. 2 mais 3 é igual a 5. 5 tirando o 4 vai restar, portanto, 1 em cima e 8 embaixo. Essa é a nossa resposta da nossa primeira questão. Tudo bem? Já indo para a nossa segunda questão, ele vai pedir que a gente resolva utilizando um método que a gente quiser. Aqui no caso, pela falta de tempo, a gente vai utilizar o último método, a última estratégia. A gente vai observar que os números de baixo são diferentes e, portanto, a gente pode utilizar a estratégia que a gente quiser. Vamos utilizar aqui, é mais rápido, né? Você multiplica o 7 pelo 1, multiplica o 3 pelo 2 e coloca o resultado em cima. 3 vezes 2 é igual a 6 e 7 vezes 1 é igual a 7. E embaixo, professor, eu coloco qual número? Só multiplicar os dois de baixo. 7 vezes 2 é igual a 14. Somando os dois de cima, 6 mais 7 é igual a 13 e o de baixo é 14. Pronto, essa já é a nossa resposta, tudo bem? Vindo aqui para a nossa letra B, eu vou repetir bem que, vou colocar bem aqui a fração 4 sextos menos 2 quartos. Denominadores diferentes, né? Então a gente pode utilizar a estratégia de novo que a gente repetiu aqui. Multiplica o de cima pelo de baixo e multiplica o 4 pelo 4 aqui. E coloca tudo em cima, viu? 4 vezes 4 é 16, repete o sinal de menos, e 6 vezes 2 é igual a 12. Embaixo, eu multiplico os dois de baixo, multiplico os dois de baixo, 6 vezes 4 é igual a 24. Juntando aqui os dois de cima, subtraindo, 16 tirando 12 vai sobrar 4, e o de baixo também vai sobrar, vai repetir o 24. Cuidado, aqui dá para simplificar, são números pares, né? Dá para dividir os dois por 2 ou até pelo próprio 4, né? 4 dividido para 4 vai dar 1 e 24 dividido para 4 vai dar 6. Então essa é a nossa resposta, 1 sexto. Tudo bem, galera? Então, pela falta de tempo, a gente vai ficar com essas duas questões aqui mesmo, mostrando para vocês como é fácil adicionar e subtrair frações. Tudo bem?
Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito das adições e subtrações de frações. Na aula de amanhã a gente continua com mais exercícios desse assunto, tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.